leem a Bíblia, mas não conseguem entendê-la de forma efetiva. Alguns estudam por anos, mas estão sempre com dúvidas em relação a alguns assuntos que ela aborda. Já outros se afundaram tanto em termos originais, doutrinas, posições teológicas, que acabaram perdendo a essência genuína sobre a palavra de Deus. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar passo a passo como estudar a Bíblia da maneira certa, de forma profunda e principalmente fiel ao texto. E no final de tudo, nós vamos falar sobre a etapa mais importante de todo esse processo, pois sem ela não adiantaria nada a gente ter a Bíblia de cor e salteado, que ainda assim estaríamos longe da presença de Deus. Por isso, fique comigo até o final desse vídeo. Olá, eu sou Silas Belúcio, sou pai, esposo, pastor de igreja local e o objetivo desse canal é nos aprofundarmos mais na vida com Deus. E se você deseja viver o Evangelho com seriedade, responsabilidade e sinceridade, já se inscreve nesse canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E não esquece de deixar o seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas que também desejam se aprofundar na comunhão com Deus. Dito isso, bora pro vídeo. E antes de mais nada, uma coisa precisa ficar muito clara. A Bíblia não é um livro intelectual como outro qualquer. Ela é espiritual. Por isso, não basta a gente meditar nela apenas com o intelecto humano. A base de tudo deve ser a oração. Sem a oração, a gente até pode entender uma coisa ou outra sobre a Bíblia, mas jamais teremos a revelação profunda dela, e muito menos seremos tocados por ela. Sendo assim, é essencial que você faça uma coisa muito simples. Ore a Deus pedindo sabedoria. Ore a Deus para que Ele te dê o entendimento das Escrituras. Ore a Deus para que você seja tocado e transformado pela sua palavra, que é viva e eficaz. Outra coisa muito importante que você precisa entender é que a maioria das pessoas pegam um versículo isolado e tentam extrair dele algum significado profundo. Acabam que vão para a internet pesquisar vídeos, pesquisar termos e no final saem mais confusas do que antes. Isso acontece porque a nossa cultura se acostumou a tratar a Bíblia como um livro de frases soltas, mas na verdade ela contém uma mensagem completa. E é assim que começam a surgir as interpretações erradas sobre a Bíblia, as heresias, as doutrinas humanas. Nem sempre é por maldade, mas muitas vezes é porque alguém pegou um pedaço isolado de uma mensagem sem enxergar o todo. E já que tocamos no assunto, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre heresias antigas que parecem verdades e estão atuantes ainda nos nossos dias. Eu vou deixar no card e na tela final para assim que você terminar esse vídeo, você correr lá para dar uma conferida, porque ficou um material bem completo. Inclusive, nós estamos pensando em fazer a parte 2. Então, se você se interessa por esse assunto, deixa aqui nos comentários. Agora que nós falamos da importância da oração e do principal erro na interpretação bíblica, podemos apresentar o primeiro passo para estudar as Escrituras da maneira correta, que é ler grandes porções. Veja, ao invés de ler 3, 4, 5 versículos, leia o capítulo inteiro, leia o livro inteiro. É claro que não vamos conseguir ler 50 capítulos de Gênesis, por exemplo, em um dia, mas leia capítulo por capítulo. Pega uma epístola que costuma ser mais curta e leia ali em meia hora, 1 hora que seja, ao invés de ficar lendo versículos soltos, capítulos soltos. Porque a maioria das pessoas lê um salmo hoje, aí amanhã lê Mateus, aí no outro dia vai lá e lê Êxodo, aí daqui a pouco está em Deuteronômio e nunca consegue ter uma constância de grandes porções da Bíblia. Quando nós pegamos um livro ou uma epístola para estudar capítulo a capítulo, algumas coisas começam a acontecer. A primeira delas é que o tema central começa a surgir de forma natural na nossa cabeça. A segunda é que a gente começa a entender melhor o contexto daquele livro, o contexto daquela epístola. E terceiro, a gente começa a ver os problemas que muitas vezes são tratados no livro ou na epístola. E isso faz toda a diferença para o nosso entendimento bíblico. E quando nós fazemos isso, o real sentido das coisas começam a ficar muito mais claro no nosso coração. E isso é maravilhoso, porque a própria Bíblia começa a te explicar a Bíblia. Veja bem, às vezes um versículo isolado
pode trazer muitas dúvidas, e na maioria das vezes essas dúvidas podem ser respondidas nos versículos e capítulos anteriores ou seguintes. O grande problema é que quem lê pequenas porções nunca vai chegar a esse entendimento. E eu posso te afirmar, sem sombra de dúvidas, que somente com esse passo você já resolve muitos problemas de interpretação bíblica. Porque a grande maioria dos erros estão relacionados ao contexto. As pessoas pegam um versículo isolado e começam a falar algo que claramente ele não está dizendo. Isso é o que chamamos de forçar o texto. E aqui nós podemos nos lembrar daqueles crentes antigos que costumavam dizer que texto fora de contexto vira pretexto. Depois de ler grandes porções, vem o segundo passo, que quase ninguém pratica hoje em dia, que é ler e reler, se possível, várias vezes o mesmo texto. Veja bem, o hábito de ler o texto mais de uma vez oferece diversos benefícios. Eu vou citar apenas os dois principais. O primeiro é que o conteúdo fica guardado com muito mais facilidade na nossa mente e no nosso coração. O segundo é que a gente passa a ver perspectivas diferentes que muitas vezes à primeira leitura a gente não viu. Fazendo uma analogia muito simples, é como se fôssemos visitar um lugar pela primeira vez. Acaba que não vemos nada muito além do básico, mas à medida que nos familiarizamos com aquele ambiente, os detalhes passam a se tornar muito mais óbvios ao nosso entendimento. Por isso, quando nós lemos e relemos o mesmo texto, novas conexões passam a surgir na nossa cabeça. Até porque o convite de Jesus não é apenas para ler, mas sim examinar as Escrituras. E muitas vezes aquilo que não fez sentido na primeira leitura fica muito mais claro na segunda, terceira, quarta vez. E isso tem um pouco a ver com o terceiro passo, que é justamente ler diferentes traduções. No estudo bíblico, é muito importante comparar diferentes traduções. Isso para ter a possibilidade de enxergar o mesmo texto com visões e ângulos diferentes. Às vezes, uma tradução vai usar termos mais antigos, outra vai usar palavras mais fáceis de serem entendidas, outra vai dar uma ênfase melhor ao sentido da frase, ou seja, aquilo que o autor quis dizer, outra vai dar uma ênfase melhor na exatidão da tradução da palavra usada e por aí vai. Quando começamos a juntar essas diferentes perspectivas, o sentido do texto começa a ficar muito mais completo. Esse passo é simples, mas é de extrema importância, porque ele evita interpretações forçadas e te dá muito mais segurança para entender o que de fato o texto está dizendo. Agora vem o quarto passo, que com certeza vai te ajudar a se aprofundar nesse estudo, que é buscar o significado das palavras que você não entendeu. Muitas dúvidas surgem na nossa mente simplesmente pelo fato de não conhecermos o significado de todas as palavras. E isso acontece com muito mais frequência no contexto bíblico. Às vezes acontece por causa de algum termo cultural, outras acontecem por se tratar de expressões antigas ou até mesmo de palavras que mudaram o sentido ao longo dos anos, como é, por exemplo, o caso da palavra Oxaná, que literalmente significa salva-nos, mas no decorrer dos anos acabou se tornando uma expressão de adoração. A minha sugestão é: pesquise as palavras que você não entendeu em algum dicionário bíblico ou até mesmo em motores de busca, mas atenção na fonte. Muitos sites não são confiáveis e até mesmo as inteligências artificiais podem cometer erros, por isso você tem que estar atento a isso. Agora eu quero abrir um parênteses rápido para você entender que não existe mistério nenhum nesse processo. Até agora, a base do nosso estudo está sendo apenas a oração, a palavra de Deus e, no muito, um dicionário bíblico. Eu quero que você note também que até agora nós não utilizamos interpretação externa nenhuma, apenas a Bíblia falando por si só. E isso é maravilhoso. Porque fazendo desse jeito, você está protegendo o seu estudo contra ideias humanas e se mantendo muito mais próximo da verdade bíblica. Agora vem a etapa que é meditar e, se preciso for, remeditar naquilo que você leu. O verdadeiro estudo bíblico vai muito além daquele momento de devocional que você leu a Bíblia. Muitas vezes ele vai percorrer durante o seu dia, durante a sua semana. Eu mesmo já passei meses meditando, mastigando um texto bíblico até que Deus me desse a revelação.
Meditar no texto nada mais é do que fazer perguntas para ele. O que essa passagem me ensina? O que esse texto revela sobre Deus? O que esse trecho revela sobre mim? O que eu preciso fazer ou mudar a partir dessa leitura? E muitas vezes a compreensão para essas perguntas não vai vir naquele momento. Às vezes vai vir no decorrer do seu dia, em uma caminhada, em uma conversa descontraída com alguém. Muitas vezes alguma situação que você passa, aí Deus vai falar com você e trazer a revelação para aquele texto. Além de tudo que foi falado aqui, é muito importante que você converse com alguém sobre aquilo que leu. Eu não sei se você sabe, mas estudos recentes apontam que quando falamos sobre algo que aprendemos, assimilamos muito mais sobre o assunto em questão. Por isso, a dica é simples. Converse com alguém sobre o que você leu na Palavra de Deus. Pode ser com o seu cônjuge, um amigo, colega de trabalho, quem sabe um irmão ou irmã da igreja. Quando você explica algo para outra pessoa, você organiza muito melhor as suas ideias. E quando você escuta outra pessoa falar sobre o assunto, muitas vezes passa a enxergar detalhes que antes não estava vendo. Perceba que de tudo que nós falamos até agora, não existe fórmula secreta, não existe um método, uma técnica complexa, é simples, tudo muito simples. E é justamente por isso que nós precisamos voltar para a simplicidade da palavra de Deus. E para finalizar esse vídeo, nós vamos falar da etapa mais importante de todo esse processo. E é justamente ela que muita gente esquece. A parte mais importante do estudo bíblico não é entender, mas sim aplicar a Bíblia. E isso faz toda a diferença. Qualquer indivíduo pode conhecer a Bíblia profundamente, de cor e salteado, mas nada disso tem o poder para transformar a nossa vida. E se não há transformação, então todo o estudo foi apenas tempo perdido. Por isso, a pergunta mais importante do estudo bíblico é: o que eu preciso mudar na minha vida? Às vezes é perdoar alguém, deixar para trás algum hábito, quem sabe confiar mais em Deus, ou quem sabe mudar a sua forma de agir, de pensar, de falar. É nesse momento que a Bíblia deixa de ser apenas letras em um livro e passa a se tornar a palavra viva dentro de nós. Algumas pessoas têm buscado interpretações profundas apenas para vencer debates teológicos e discussões intermináveis e acabam se esquecendo de viver o Evangelho de Cristo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também deseja estudar a Bíblia de maneira simples e segura. E me diz aí nos comentários qual desses passos você já pratica e qual você vai começar a praticar ainda hoje. Um grande abraço e até a próxima.